Luneta Sonora na área. Eu espero que agora sim eu tenha ajeitado aqui o ângulo da câmera, mas eu vou mudar algumas coisas, viu? Porque nesse momento é na base do improviso. Como sempre, né? Mas a gente tá lidando com o que tem, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Eu vou melhorar nessa questão, e isso é uma questão não só de honra, né? Porque você está produzindo um episódio, um projeto espetacular, um projeto que está abordando um monte de coisas da maneira mais precisa e objetiva possível. E vamos para o episódio de hoje, que é Cidade como Palco de Narrativas. Então, estamos falando, estava vendo aqui uma notícia, né? Que eu vou ver aqui, cadê? Eu tô cheio de roteiros, cheio de coisas. Por exemplo, aqui, pronto. Bessa celebra 76 anos com o título de terceiro bairro mais populoso da capital. Mas, você fazendo uma soma, o bairro do Bessa com o terceiro mais populoso soma bairros surgidos de seu desmembramento, Jardim Oceania e Aeroclube. Para quem não sabe, o bairro foi desmembrado em três faz uns bons anos. Na soma, são 51.291 habitantes, atrás do bairro mais populoso, Mangabeira, que tem 70.903 habitantes, onde o bairro é dividido em 8 e ainda assim ele é Mangabeira. O segundo bairro mais populoso, Gramame, tem 64.890 habitantes. E aqui eu quero chegar a um ponto interessante. Porque, por exemplo, cá estamos no Rangel. É onde eu tô, onde está o quarto, onde está tudo aqui. Que tem uma unidade cultural e geográfica, mesmo sendo dois bairros distintos, com o Cristo Redentor. Que na soma dos 38.115 com os 14.190 do Vajão, isso são dados do IBGE, censo de 2022, teríamos 52.405 habitantes, ou seja, um pouquinho mais que os três bairros do Bessa. E se você considerar os bairros no entorno do Valentina, que são Planalto da Boa Esperança, Paratiba e Mussumarro, teriam 69.312 habitantes. E por que eu estou somando esses dois bairros em específico? Porque são bairros que estão, dos 64 bairros, esses três são bairros separados. Do Valentina, que é um bairro distinto, por exemplo, o Planalto da Boa Esperança é um bairro distinto, Paratibe é um bairro distinto, Mussumarro é um bairro distinto. Porém, se eu for para lá e perguntar onde a pessoa mora, ela vai dizer, olha, eu moro no Valentina, como eu tinha uma avó que mora no Parque do Sol, e aqui eu quero entrar no ponto justamente de Gramame, que se sempre, que quando a gente ia para casa da avó, a gente dizia que ia para Valentina, mas o Parque do Sol geograficamente fica em Gramame, ou seja, não tem basicamente uma identidade de bairro. Ou seja, o Parque do Sol é uma coisa, o Novo Milênio é outras coisas que é próximo do Valentina. Inclusive, a agência da Caixa do Valentina está no bairro de Gramame. Mas, e por aí você tem essa identidade geográfica. O Colinas do Sul se vê como um bairro, mas é parte de Gramame. O mesmo Gramame que faz parte o Parque do Sol, que se vê como parte do Valentim. Ou seja, não tem uma identidade coesa e quando tem uma identidade, é uma identidade popular. E, e quando eu vi essa notícia, e é uma crítica que eu sempre faço da questão de como o jornalismo enxerga determinados locais, determinados bairros, é como, porque o Bessa, como vocês sabem, é uma região de um metro quadrado mais caro e os outros bairros que eu mencionei são mais populares, são um outro lado da cidade de João Pessoa. E veio a calhar com essa questão da cidade como palco de narrativas. E onde cada rua, cada esquina e cada um movimento cotidiano carrega um potencial de comunicação e memória coletiva, que é algo que eu estou, de certa forma, buscando
criar memórias e não deixar elas se perderem, porque mesmo cada memória que você cria com vizinhos, com família e com outras pessoas, ela é uma memória válida, ela é uma memória importante para o entorno do seu lugar. E eu quero explorar também como a paisagem humana pode inspirar projetos criativos, da fotografia, literatura, da publicidade, que é minha área, ao design. E olha que a minha área é mais visual. A cidade com sua mistura de caos e ordem é um laboratório vivo que alimenta narrativas visuais e sonoras. Ela não é apenas cenário, é protagonista de histórias que dialogam com quem nela habita. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, aonde estão os dados? Porque eu não estou com os dados. Deixa eu ver aqui, estão aí no histórico. Eu não gosto de uma coisa roteirizada. Quando eu não estou com aquilo ao meu alcance, eu busco com vocês. E, por exemplo, vamos falar da soma de dois bairros que também se percebem como um e estão na gênese da cidade. O Varadouro com 2.469 habitantes e o Centro com 2.710, ou seja, quase 4.000 habitantes. Ou seja, não é uma zona populosa, mas é uma zona que quer ter uma população que pulse. E quando eu falo isso, é justamente da questão das comunidades que existem no centro da cidade, das comunidades que existem no Varadouro, como o Porto do Capim, por exemplo, que também tem uma identidade própria, uma identidade forte, e que de certa forma o que se quer não é apenas que o centro seja um bairro que funcione no horário de expediente, mas um bairro que pulse 24 horas. Então, juntos, Centro e Varadouro tem um pouco menos de 4 a 5 mil habitantes, e é uma zona que precisa ser mais populosa, um pouquinho mais, né? Dentro dos limites que já se sabe que existem na questão de patrimônio, mas que muita coisa está para ser feita, como por exemplo, aonde eu estava. Primeiro, por exemplo, um prédio que eu sempre via no ponto de 100 réis, que está em reforma interminável, tão interminável quanto a feira aqui do bairro. É justamente um prédio que era chamado de prédio do IPASE. Mas o que significa IPASE mesmo? Não quando eu falo isso é porque não é da minha época, viu, gente? Porque eu sou de 1988. O que era o IPASE? Que é Institutos de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Ou seja, aquele prédio era do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Mudou de nome esse órgão, parece que já foi IPEP, hoje é PBPrev, sei lá o que, mas ali era um prédio do Instituto de Previdência, que inclusive eu vou de novo para mapa. É por isso que eu digo, eu estou pesquisando junto com vocês, tá? Mas é uma coisa que eu lembro muito bem. E cadê? Mais para cima. É justamente a localização atual das estruturas de previdência do Estado, que é na Eugênio de Lucena Neiva, na frente do Hospital Edson Ramalho. A quem interessar possa, eu nasci nesse hospital. É uma coisa que está na minha certidão de nascimento, além de não haver o que se contestar, e muito longe disso, né? É justamente a questão de entender aonde começa a sua identidade, a identidade do seu lugar. Ela começou no bairro de Itambiá, no Hospital Edson Ramalho, e se desenvolve até hoje a 4 quilômetros daqui. Inclusive, né, outros irmãos meus nasceram numa maternidade que já nem existe mais, que hoje me parece ser um anexo de reitoria do IFPB, né? Que
é uma memória que praticamente se perdeu. Alguém deve se lembrar da Casa de Saúde Frei Martinho. Esse é o nome? Não vou me lembrar de início. Mas eu vim ao mundo no Edson Ramalho. O único dos irmãos que veio ao mundo nesse hospital, que funciona até hoje. Não, na época era um hospital da Polícia Militar, e hoje é um hospital ligado aos servidores públicos. E olha que eu não tenho parentes na polícia, nem muito menos servidores públicos, ou seja, o nome é só uma referência mesmo, mas me parece ser como é um ambiente mais específico. Que talvez a gravidez que a minha mãe teve foi bem específica o suficiente. Então, o que eu estava falando? Isso é um pedaço da minha identidade, que pouca gente vai se referenciar no local exato que você nasceu, na maternidade exata que você nasceu, e olha que eu passava por ali todos os dias no caminho da faculdade. Então, é a conexão emocional que nós criamos com os espaços, com aquele espaço que na teoria eu poderia dizer, eu nunca estive ali, mas a minha história começou ali. E aí a gente cria conexões emocionais com a rua que eu moro, com o ambiente central do bairro que eu moro e com o aspecto comum da cidade, como a lagoa do Parque Solon de Lucena, que eu inclusive fiz o registro do fechamento do anel interno, quando fizeram aquela reforma que deixou a lagoa num molde como ela existe até hoje, e dos lugares que eu passei, e escola, faculdade, e por aí vai. Certas praças, avenidas ou bairros não são apenas locais físicos, mas símbolos de pertencimento e identidade. Por isso que reconhecer isso é fundamental para quem trabalha com comunicação e busca criar mensagens que ressoem com públicos diversos. E eu falando no improviso sobre... eu não tenho vergonha de falar sobre essas coisas, porque muita gente não tem essa noção de conexão, e eu estou falando justamente isso. Como é que a gente se conecta com os lugares onde a gente está, que fazem parte da nossa memória, que estão dentro da nossa memória. Eu deixei marcas na rua, que foi o meu primeiro cenário. Uma rua que não era calçada, que era uma rua de barro, e eu fazia os meus desenhos ali. E aí a rua foi calçada, passei a fazer os desenhos em papel, registrar as coisas no papel, e o resto é história. Hoje, no ambiente digital, eu deixo tudo em um site para todo mundo ver. E quando eu digo o mundo, é o planeta Terra. Então, mais do que analisar a cidade, um episódio que eu estou gravando aqui com vocês convida você a observar a cidade e o local onde você está, o local onde você reside, com outros olhos e com novos olhos, como palco de encontros, de transformações e de narrativas que se constroem todos os dias. A cidade fala e cabe a nós aprender a escutar e traduzir essa voz em nossas próprias criações. Ok? Então, é o que você vê, é a história como ela é contada, é a história como ela acontece. E história a gente não muda, a gente não manipula, a gente pode até fazer o que a gente quiser, mas ela simplesmente acontece. Ok? Então é isso, esse foi o Lunetas Sonoras de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. Isso aqui é um vídeo. No Spotify, onde também vai nesse formato. Nas plataformas de áudio você só vai ouvir o áudio. E eu nem sei o que vai ter na semana que vem. Eu vou organizar os próximos episódios, porque agora sim eles têm roteiro. Eu vou organizar as séries de arte, porque se tem uma coisa, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, vocês veem as time-lapses do Bora Desenhar. Vocês veem as artes digitais.
vocês veem os desenhos sendo mostrados nos canais de vídeo. Só não vem ainda, e é isso que eu tô me organizando e eu não tenho mais desculpas para empurrar para frente, pelo contrário, vocês não veem ainda o processo de como nasce uma criação, uma arte. Vocês ainda não veem isso. Mas isso vai ser completamente diferente nas próximas semanas. Eu estou me organizando e é isso. Eu espero vocês nesses próximos episódios e nessas próximas semanas de mais reflexões, mais aprofundamentos e mais coisas dentro do tripé de arte, cidade e comunicação, ok? A gente se fala por aí. Até lá, e só para mostrar que não tem controle nenhum. E é isso, né? Até lá e não desanime.